Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. É muito bom ter você aqui para tratarmos do seguinte tema: a Bíblia de Francisco Lourenço é confiável? Interessante, né? Essa pergunta que eu estive recebendo de uma das nossas ouvintes. Então, preste atenção se você tem dúvidas sobre essa Bíblia diferente e até uma Bíblia muito usada por meios culturais aqui no Brasil. Mas será que ela tem, de fato, compromisso com a revelação da Bíblia? Vamos descobrir isso no episódio de hoje. Bom, hoje vamos responder a pergunta da irmã Zuleida Vidal, que nos enviou a seguinte dúvida. Mas como ela enviou por escrito, eu usei uma inteligência artificial para poder fazer a leitura da pergunta da nossa irmã. Ouça e vamos então compartilhar a resposta que temos a ela. Olá, Reverendo Davidson Bignon. Assistindo a um programa de TV, percebi que muitos artistas estão lendo a Bíblia na versão de um português de nome Francisco Lourenço. Li alguma coisa, mas não consigo discernir se o que ele traduz é fiel à Bíblia ou não. Posso confiar na tradução dele ou não? O Senhor pode me ajudar a saber se o que ele escreve está de acordo com a palavra de Deus? Sei que ele não é católico e está afastado da religião há uns 20 anos. Que tal um podcast com a resposta? Ouço sempre os episódios e amo todos eles. Muito obrigada. Muito bem, minha irmã Zuleida, essa pergunta é muito importante, porque, na verdade, a escolha da tradução da Bíblia que usamos afeta diretamente a nossa compreensão da própria palavra de Deus. Hoje vamos analisar essa versão, compará-la com as línguas originais e com traduções confiáveis, como a Nova Almeida atualizada, que eu tenho usado aqui ao longo de vários novos episódios. Então, nós vamos compreender e discernir com base na tradição reformada se de fato essa Bíblia de Francisco Lourenço tem alguma serventia para nós cristãos preocupados com a palavra de Deus, tá legal? Mas antes de analisar a tradução de Francisco Lourenço, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Preste atenção, portanto, no primeiro ponto. O que é uma tradução bíblica? Uma tradução bíblica é o processo de converter os textos originais da Bíblia, que foram escritos em hebraico, aramaico e grego, para outros idiomas. Uma boa tradução, então, busca preservar a fidelidade ao texto original, enquanto o comunica claramente e de modo contextualizado ao leitor, que está usufruindo dessa tradução. E agora, a segunda questão também que precisamos levar em conta. Quem é Francisco Lourenço? Francisco Lourenço é um tradutor independente que busca apresentar a Bíblia em uma linguagem diferente, muitas vezes com interpretações que ele considera mais acessíveis ou alternativas. Ou seja, é mais uma tradução, pelo que podemos perceber aqui, é mais uma tradução livre, portanto de equivalência dinâmica. E as traduções da Bíblia têm duas formas principais. A primeira forma é a tradução de equivalência formal, que são as mais fiéis ao texto bíblico, e elas buscam, então, traduzir palavra por palavra, fazendo pequenas adaptações, mas mudando o mínimo possível, porque é uma tradução de equivalência formal. Entre essas está a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, a tradução brasileira. São traduções que procuram traduzir, de fato, palavra por palavra. Até mesmo a NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão interessante, mas ela já está buscando um pouco do outro tipo de trabalho de tradução, que é a tradução de equivalência dinâmica. Embora, tecnicamente, mesmo a NVI também seja considerada a tradução de equivalência formal. E outro tipo de tradução, que é a tradução de equivalência dinâmica, ela trata, então, de traduzir as ideias e não as palavras. Então, ela pega a ideia do que o texto original diz e traduz de maneira muito mais dinâmica,
muito mais contextualizada visando o público dos tempos atuais. Então, uma tradução de equivalência dinâmica ela não é propriamente infiel à palavra de Deus, só que ela tem um novo perfil de tradução, né? Ela quer traduzir as ideias e, portanto, facilitando ao máximo a compreensão para qualquer criança, qualquer pessoa, principalmente, que é novo convertido, que não tenha qualquer tipo de familiaridade com o texto bíblico mais tradicional, essa pessoa, então, terá mais facilidade para ler uma tradução de equivalência dinâmica. Só que aqui vem uma questão interessante. Quando você se converte, você pode até ter mais facilidade com uma tradução de equivalência dinâmica, mas ao longo do tempo do seu conhecimento bíblico, do seu estudo e amadurecimento na fé, você vai querer uma tradução de equivalência formal, para que então você tenha condições de fato compreender a Bíblia com mais profundidade à luz dos seus originais. Exemplos de tradução de equivalência dinâmica é a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, é a nova versão transformadora, a Bíblia Viva, enfim. Para as paráfrases, inclusive a paráfrase A Mensagem, são, portanto, paráfrases de tradução de equivalência dinâmica. Facilita, mas o cristão mais maduro prefere traduções de equivalência formal. Muito bem. Vamos continuar então agora com uma parte muito importante do nosso episódio, que é a análise comparativa das línguas originais e com o texto de Francisco Lourenço, e ainda com a nova Almeida atualizada. Veja que interessante, né? Vamos começar então a ver esse propósito. Vamos agora comparar algumas passagens entre as línguas originais e a versão de Francisco Lourenço, e ainda a nova Almeida atualizada, para então avaliar a fidelidade da tradução de Francisco Lourenço, já que essa foi a pergunta que chegou até nós. Bom, o primeiro exemplo dessas amostragens que nós veremos aqui está em João capítulo 1, versículo 1, que no original em grego diz o seguinte: En arche en hologos, kai hologos en proston kai theos en hologos. A tradução literal do grego é: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A nova Almeida atualizada traz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus. Agora veja a versão de Francisco Lourenço. No começo havia uma ideia divina. Essa ideia estava com Deus e era uma expressão dele. Veja que tradução, né? Essa tradução de Francisco Lourenço reinterpreta o verbo, que é o texto, o termo logos, em grego, como ideia divina. Embora logos possa ter um significado amplo, a escolha tradicional de verbo reflete melhor a teologia joanina, que aponta para Cristo como a palavra encarnada de Deus. Veja lá em João, capítulo 1, versículo 14 também, né? Então a versão de Lourenço dilui a conexão cristológica direta aqui. Ele, inclusive, diminui a própria noção de divindade de Cristo, que é ele próprio verbo. Veja as implicações teológicas que aparecem aqui numa tradução muito mal feita, porque é uma tradução tirada da mente de um autor que não tem muito compromisso com a revelação da palavra. Mas temos ainda um segundo exemplo, esse aqui, no Antigo Testamento. É um texto muito conhecido nosso também. É um texto, inclusive, que eu estive produzindo um comentário sobre esse texto exaustivo, palavra por palavra, versículo por versículo, no meu livro Revelações Originais do Salmo 23, né? Vale a pena, então, você conhecer aqui como que Francisco Lourenço tratou desse primeiro versículo do Salmo 23. Bom, o texto original em hebraico diz assim: Adonai roi no ersar. Sendo que eu li Adonai aqui, mas aqui aparece o tetragrama sagrado, tá legal? Aparece o tetragrama aqui, nós temos aqui várias formas de interpretar a sua pronúncia, e na minha concepção é Yahweh, ou no máximo Yahweh, tá legal? Mas ainda há aqueles que defendem Yahvé, enfim, né?
Mas aqui é o tetragrama sagrado. Então, você conhece no meu canal do YouTube material farto sobre a tradução desse versículo à luz do meu livro Revelações Originais do Salmo 23. A tradução literal: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como de fato, temos na maior parte das nossas versões. A Nova Almeida atualizada traz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, exatamente igual. Agora, como é que nós vemos na tradução de Francisco Lourenço? Ele traduziu da seguinte maneira: o Eterno é como um guia espiritual que supre todas as minhas necessidades. Veja que coisa, uma tradução completamente díspare do que o texto realmente quis dizer. Porque, de fato, ele está aqui trazendo uma desconstrução da própria metáfora do Salmo 23 como o Salmo do Pastor. Não é? Então, veja o quanto essa tradução é bastante complicada, Então, embora o texto de Lourenço mantenha uma ideia semelhante, ele troca pastor por guia espiritual. Isso enfraquece a metáfora pastoril, que é central na Bíblia e é também a conexão com Cristo como nosso bom pastor, que, como nós podemos ver lá em João capítulo 10, versículo 11. Veja que tradução terrível, que o Francisco Lourenço adotou aqui na sua tradução. Temos ainda agora o terceiro exemplo, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós vamos ler aqui no texto original em grego, que diz o seguinte: Pantes, gar, remarton, kai, esterotai, tes, doxes, teu. E a tradução literal desse texto é: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na Nova Almeida atualizada está da seguinte maneira: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, estão afastados, estão necessitados também da glória de Deus. Mas como está a versão de Francisco Lourenço? Você já deve estar até se preparando, Bom, ele traduziu da seguinte maneira: todos erraram e perderam a conexão com a luz divina. A versão de Lourenço usa erro em vez de pecado e luz divina no lugar da glória de Deus. Essas escolhas suavizam o impacto teológico do pecado e a perda da comunhão com Deus, que é o termo central no Evangelho também. Olha que situação difícil, Essa tradução tem se revelado uma tradução muito complicada. De todo cristão minimamente comprometido com a palavra de Deus está adotando como a sua tradução de estudo, de leitura devocional da Bíblia, É uma pena que uma tradução terrível como essa possa estar encontrando bastante guarida aqui no coração de muitas pessoas, especialmente em nosso meio cultural, Mas enfim, são pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a própria palavra, com a própria revelação de Deus. Mas vamos seguir então com o nosso estudo, tratando agora dos princípios reformados para avaliar as traduções no modo geral. Como cristãos reformados, nós seguimos alguns princípios para avaliar as traduções bíblicas. Veja aqui algumas delas, São 3. A primeira: fidelidade ao texto original. Sim, uma tradução deve ser fiel ao hebraico, aramaico e grego, sem adicionar ou subtrair significados, porque de fato o nosso principal objetivo ao ler a Bíblia é conhecer a mensagem de Deus, e é preciso então que haja fidelidade na tradução para que possamos conhecer a vontade de Deus. O segundo princípio, também muito importante, é clareza e precisão na tradução. A linguagem deve ser então compreensível, mas sem comprometer a mensagem original, ou seja, fidelidade vem primeiro do que simplesmente a adaptação à cultura da nossa época. Primeiro vem a fidelidade à mensagem. A terceira característica que todo cristão reformado precisa levar em conta para poder avaliar uma tradução da Bíblia é a cristocentricidade. Ou seja, toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo tem que estar no centro.
Veja lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Então, por isso, a tradução deve preservar essa ênfase em Cristo e jamais ter outro tipo de ênfase no mesmo patamar principal do que a cristocentricidade, né? Isso é muito importante para nós que temos a fé reformada. Bom, então, com base nisso, percebemos que a versão de Francisco Lourenço apresenta problemas sérios dentro desses critérios. Por quê? Porque ela reinterpreta termos centrais, alterando o significado teológico desses termos. E as suas escolhas linguísticas também podem levar a uma compreensão equivocada da mensagem da Bíblia. Portanto, essa versão de Francisco Lourenço, ela peca em, de fato, nos levar para fora da revelação de Deus. Ela, de fato, distorce o que está no texto revelado da palavra, não é? Bom, infelizmente, essa é a principal percepção que temos sobre essa versão. Vamos tratar agora sobre os passos para escolher, então, uma boa tradução. Então, minha irmã Zuleida e também nossos ouvintes, como podemos escolher uma tradução confiável da Bíblia? Em primeiro lugar, priorize traduções baseadas nos textos originais. Prefira, então, versões como a Nova Almeida Atualizada, que segue uma tradução direta e cuidadosa, ao mesmo tempo que tem preocupação com o texto fluido, o texto claro, o texto abençoador, né? Que tenha essa percepção também de uma boa leitura em público nas nossas igrejas. Em segundo lugar, consulte líderes e estudiosos confiáveis. Sim, você com certeza tem pastores, professores com formação teológica que podem ajudar a discernir as melhores opções de versões para você usar no seu dia a dia. Lembre-se de que você também tem aqui o nosso episódio. Você pode me enviar suas perguntas sobre versões da Bíblia e eu terei prazer, quem sabe, ou em responder diretamente a você e até produzir um episódio sobre a sua questão, tá bom? Então, use e abuse do seu podcast Exegese e Exposição. Em terceiro lugar, você também precisa levar em conta a comparação de várias traduções. Leia passagens que você conheça bem em diferentes versões para perceber nuances e avaliar a fidelidade ao texto original, como a gente fez aqui, né? Como fizemos aqui no nosso episódio. Em quarto lugar e último, evite traduções ideológicas. Versões que reinterpretam a Bíblia para se alinhar a ideologias modernas ou a tendências culturais, elas devem, portanto, ser vistas com cautela. Como de fato é um grande exemplo essa versão que estamos analisando aqui de Francisco Lourenço. Bom, já estamos chegando ao encerramento do nosso episódio e vamos tratar então de uma aplicação prática de tudo aquilo que nós estudamos aqui. Muito bem, minha irmã Zuleida, eu espero que esta análise tenha esclarecido a sua dúvida. Embora a Bíblia de Francisco Lourenço possa ter boa intenção, talvez, né, a gente não sabe, ela não é fiel às línguas originais e, portanto, compromete o entendimento correto das Escrituras. Então, eu recomendo o uso da Nova Almeida Atualizada ou outras traduções reformadas que sejam confiáveis, como a Almeida Corrigida Fiel também, ou a Nova Versão Internacional, NVI, não é? Lembremos-nos de que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E, portanto, deve ser tratada com reverência e fidelidade. Então, que o Senhor nos guie sempre na verdade da sua palavra, é como nós desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio de Exegese e Exposição. Que Deus abençoe a todos nós, especialmente você que tem nos acompanhado. Tem alguma dúvida ou sugestão? Envie para nossas redes sociais ou para o e-mail e eu terei prazer em estar tratando da resposta da sua dúvida, tá legal? Até a próxima
Paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida.